Olá, esta é a oitava aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos continuar estudando o caderno São Paulo Faz Escola. O tema vai ser sistema linear, no caso 2x2, que é o que a gente estudou, né? A aula passada a gente debateu os três métodos para resolver. E o tema de determinantes também, que é o último tema da apostila, tá? Então eu dei uma folheada aí a partir da página 22 e vi todos os exercícios que tem sobre o tema de sistema 2x2 e determinante também de uma matriz 2x2. Determinante, só para lembrar um pouquinho da aula passada, né? É o número que vai determinar, vai representar ou que está associado a uma matriz quadrada, né? Geralmente cai dos dois tipos, 2x2 e 3x3, tá? A gente estudou o determinante aplicado à solução de problemas, né, de resolução de problemas de sistemas, né, mas aqui nesse caso a gente vai fazer ele também separado, né, sem a ideia de resolver um sistema linear, só aplicado à ideia da matriz, porque na prova da AAP costuma cair, geralmente, o ano passado caiu 3x3, né? Mas costuma cair o tema, algumas questões só aplicada a determinante, né? Então calcular o determinante de uma matriz quadrada, 2x2 ou 3x3, aí depende do valor, tá? Dando uma folhada aqui na apostila, não tem muitos exercícios de um sistema 2x2, né? Então isso é um sinal assim de alerta, porque provavelmente vai cair alguns sistemas 3x3, que é mais difícil, né? Porque você tem que fazer mais cálculos e tal, esse tipo de coisa. E também não costuma cair muito em vestibulares, Enem, TEC, esse tipo de coisa. O sistema 3x3 é mais 2x2, né? Então aí depois que a gente terminar essa parte eu vou montar uma lista complementar com alguns exercícios do Enem, da ITEC e tal, relacionados ao sistema 2x2, porque aqui na apostila tem bastante exercícios de sistema 3x3, então não precisa montar uma lista complementar, né? Aí a gente vai fazer e também vamos estudar também o determinante de uma matriz 3x3, tá? Bom, então o exercício está aqui na página 22, é esse exercício aqui, a atividade 25, tá? Não é um exercício de sistema, né? Mas em algumas provas da AP e anos anteriores caiu como se o fosse, mas não é. Tá? Então a ideia aí que está sendo discutida, a habilidade que está sendo discutida desse exercício é a habilidade de funções, né? De resolver problemas através do conhecimento de funções. E o que é a função? A função é quando eu tenho a dependência de alguma coisa, né? Então, no caso aí, é um exercício de locadora, para quem nunca ouviu o nome, não sabe o que é locadora, é um lugar que aluga alguma coisa. Nesse caso aí é automóveis, né? Então, o preço é dado uma parte fixa e outra parte pela quilometragem rodada. Então, para saber o preço, depende ou está em função dos quilômetros rodados. Por isso que nós chamamos de função, tá? Então, um valor depende do outro. Nesse caso aí é a função do primeiro grau. Mas aí a gente vai debater esse exercício. Caiu anteriormente, sei lá, de repente cai alguma coisa parecida, mas não é um tema de sistema, porque no sistema você tem xy ou xy e z e precisa descobrir, né, alguns valores. Aí só tem a ideia do x, né, que eu vou chamar de x, mas se quiser usar outra letra que tem a ver mais com quilômetro, o k, pode usar também. O K nem tanto, que é a unidade de medida, né? Que a gente coisa, mas como quilômetro escreve com Q, você pode usar o Q também se quiser, mas eu vou manter o X, tá? Então vamos lá. Duas locadoras de automóveis, A e B, estipulam a remuneração do seu serviço da seguinte maneira: a locadora A, o valor fixo de R$80 e mais 1,20 por cada quilômetro rodado. Ou seja, tem o valor fixo e mais essa taxa por quilômetro rodado. Então, o cálculo para a locadora A ficaria assim, né? 80 mais 1,20x, onde esse x representa os quilômetros que o cara que alugou o automóvel vai andar, certo? Na B é mais ou menos a mesma coisa, só que muda um pouco o cálculo. O valor fixo de R$120 e mais R$1 por cada quilômetro rodado. Ou seja, na B
ficaria assim, né? 120 mais 1 vezes x, eu já coloquei x direto, né? Porque se a cada R$1, ou cada quilômetro eu pago R$1, por exemplo, se andar 200 quilômetros, vai ser 200 reais, né? Então vai ser o mesmo valor. Aquele x ele vai representar a quilometragem, né, andada, certo? Bom, aí tem 3 itens para a gente poder resolver, comparado com essa situação. Então aí, para saber o preço que o cara vai pagar, depende do quilômetro rodado, ou seja, está em função da quilometragem, certo? As duas funções para o cálculo aí. Bom, aí, com base nesses dados, determine o valor a ser pago pela locadora A e B pelo aluguel de um veículo que rodou 140 km, certo? Então, da B, no lugar do X, a gente vai colocar 140 e resolver. Para A, né, a função é essa, né? Então vai ficar 80 mais 1,20 vezes 140 km, né? E para a B, é isso aí, né? 120 mais o X, que o X é igual a 140 km. Só põe 140, resolve lá e vê qual é o preço que vai dar cada uma delas, né? Resolução de equações aí bem tranquilinha, né? A B é mais ou menos a mesma coisa, só que o que muda lá? Em vez de colocar o X igual a 140, nós vamos colocar x igual a 300, né? Que agora é para calcular para 300 km, certo? Aí, substituindo nas duas funções, aí você já vai encontrar a resposta, tá? Agora a C. A C ele pede para fazer o seguinte, ó. A partir de quantos quilômetros rodados torna-se mais econômico alugar o automóvel em B do que em A. Então tá comparando as duas aí. E geralmente é uma situação que costuma cair no caso de funções que é do primeiro ano, mas colocou aí, né, dá pra gente debater. A ideia, né, de trabalhar esse tipo de função costuma cair assim, mais ou menos no Enem, tá? Comparar um valor com outro. Então assim, qual que é a vantagem do plano B em relação ao plano A? A vantagem dele é a quilometragem, né? Que é R$1 por cada quilômetro, enquanto o A é R$1,20. Então, por cada quilômetro você paga 20 centavos a mais. E aí o que acontece? Até no gráfico, eu montei no gráfico do GeoGebra, não precisa montar, tá? É só para a gente poder, para facilitar a ideia, para a gente compreender o exercício melhor, né? Então a vantagem do plano B é que a quilometragem é R$1, o outro é R$1,20, né? Então o gráfico azul, tá vendo que é do B? Ele vai sempre, boa parte do gráfico, ele tá com um preço maior, depois a troca, né? Depois faz a troca. E a gente precisa descobrir qual é aquele ponto que os dois se encontram ali, ou seja, o valor que os dois são iguais. Tanto A quanto B vai ser pago a mesma coisa. Plano de celular também assim, é importante, tal, esse tipo de coisa, né? Qual que é a desvantagem do plano B? A taxa fixa, tá? Então ele tem um preço de R$120 fixo e R$80 comparado com o A. Mas para quem for usar muitos quilômetros, nesse caso aí de locação de automóvel, o plano B ele acaba sendo mais viável. Por quê? Porque, igual o que eu expliquei anteriormente, né? A quilometragem paga R$1 por cada quilômetro. Então, quem for usar bastante, né? Pelo gráfico lá embaixo dá para ver mais ou menos o valor que isso acontece, né? A partir de qual valor que isso acontece. Acaba sendo mais vantajoso o B, mesmo tendo a taxa inicial maior, R$40 a mais do que em relação ao A, mas como a quilometragem é mais barata, então dependendo de um determinado valor, aí a gente consegue identificar que o plano B ele é mais em conta. Então o gráfico ali, né, que tem um ponto que eles trocam, né, que eles trocam a ordem, né? Por que eu montei o gráfico para ficar mais fácil da gente ver? A gente vai ver que os dois gráficos eles se encontram em um ponto. E se a gente descobrir qual é esse ponto, a gente consegue determinar para qual valor vai ser mais vantajoso o B em relação ao A. Como os dois se encontram, significa o quê? Que aquele ponto, os dois valores vão ser iguais. Ou seja, se você alugar no A ou no B, vai dar a mesma coisa. É isso que eu estou querendo dizer, tá?
Como que nós vamos fazer isso? Se tem que achar que é igual, né? Então a gente vai fazer o que aqui na C? A gente vai colocar as duas funções, né? 80 mais o i20x, que é o cálculo da A, e da B, 120 mais x. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar para qual valor de x isso vai ser igual. Achando esse valor de x e os dois planos são iguais, aí a gente vai determinar a partir de quantos quilômetros é mais vantajoso o B em relação ao A, tá? Então o que acontece aí? Vai ter que calcular o valor do x, tá? E o que a gente percebe? O x ele está em dois lados, né? Ele está na primeira parte da igualdade e tem o outro x na segunda parte. Como que resolve desse jeito aí? Você vai juntar letra com letra e número com número. Então na linha de baixo você pode escrever o seguinte, você pode escrever 1,20x, o x está somando, o contrário de somar é subtrair, né? Então vai ficar 1,20x menos o 1x, ou menos x, né? Resolve e mantém o x, né? Que aí depois a gente vai ver aí. Da outra parte, o que você vai fazer? O 80 você vai juntar com o 120, ou seja, o 80 está somando, contrário de somar, subtrair. Então na linha de baixo você vai escrever 1,20x menos o x, igual a 120 menos 80. Resolve lá. Depois que resolver a subtração do x, vai ficar um número multiplicando, vai sobrar alguma coisa, né? Esse número que está multiplicando, você vai passar dividindo. Ao contrário de multiplicar, dividir, divide os resultados aí, você vai encontrar para qual valor de x é igual. É a equação do primeiro grau, tá? Se tiver alguma dificuldade, coloca lá as dúvidas que tem, mas eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade não, porque é um exercício, não é dos mais difíceis, né? Bom, aí o que nós vamos fazer? Eu selecionei os poucos exercícios que tem aqui do tema, né, pra gente já fazer tudo de uma vez. Agora nós vamos para a página 24, que tem a resolução de sistemas lineares. Na apostila, pelo texto, pelo jeito de fazer os exercícios, ele sugere o método que a gente chamou de método 2, que é o do escalonamento, tá? Então aí nessa daí, tá vendo? Escalonamento, situações, problema, tal, né? Aí tá lá um sistema linear, pode ser resolvido de uma maneira. Uma delas consiste em utilizar o método da adição, exemplificando na resolução a seguir. Ele faz o sistema usando o método do escalonamento, tá? E os outros exercícios também dá a ideia de usar o método do escalonamento. Mas o que acontece aí? Se você não quiser usar, ou se você acha difícil o método do escalonamento, você pode usar os outros métodos. Então eu vou fazer o seguinte, tem a resposta na apostila lá, tem aqui na página 24, tem lá o S, que é a abreviação de solução, é igual e está lá a resposta, né? Primeiro o valor do x, depois o y. Por que primeiro o x, depois o y? Ordem alfabética, né? Primeiro veio o x e depois o y. E aí ele tem a resposta, e usando o método de escalonamento. Se você não quiser, aí eu coloquei aqui essa parte para a gente poder discutir os três métodos, né? Que é o método da substituição, o escalonamento e a regra de Cramer. Aí eu vou deixar mais ou menos indicado, você escolhe um dos métodos para poder resolver e resolve. Lembrando novamente que na apostila está usando o método do escalonamento, tá? Bom, vamos lá. O primeiro método é o método da substituição, que é das aulas passadas, o vídeo que eu gravei lá resolvendo um sistema 2x2 das três maneiras, tá? Então, se você for usar o método da substituição, o que você vai fazer? Você vai pegar, o mais fácil é isolar o x na equação 2, que só tem o x sozinho, tá vendo? Então, na equação 2 está o que? Olha lá, tá x mais 2, y igual a 2. Então, como é que você vai fazer para isolar o x? Aquele 2 está somando, o contrário de somar, subtrair, né? Então, na linha de baixo vai ficar x é igual a 2 menos 2y, certo? Isolou o x, substitui o x lá na primeira equação. Então lá está 2x, vai ficar 2 menos o valor que você achou aí. Aplica a propriedade distributiva e vai calcular o y, né? Calculou o y, aí depois você vai substituir o valor para encontrar o x, certo?
dá uma olhada lá no vídeo, assiste o vídeo, tá os métodos lá, né? Aí para poder dar uma lembrada, certo? O método do escalonamento, como que você vai fazer aí, que é a sugestão que ele dá na apostila, tá? Então nós vamos ter que isolar uma letra, eliminar uma letra. Geralmente nós vamos começar eliminando o x, né? Então lá na primeira linha tá 2x, o contrário de 2x é menos 2, certo? Então o que nós vamos fazer aqui pelo método escalonamento? Nós vamos multiplicar a linha 2 por menos 2. Então vai multiplicar todos os números que estão aí, certo? Depois que fazer isso, vai somar as duas, né? Para poder eliminar o x e aí calcula o y, tá? Tem o vídeo lá para lembrar, tá? O método aí, vocês que veem qual que vocês vão usar. Eliminou o x, calculou o y, aí depois você vai substituir o y para calcular o x. Pode ser na primeira ou na segunda equação, tanto faz, tá? O método da regra de Cramer também, né? Então o Cramer criou um método envolvendo a ideia de determinante de matriz, tá? Para poder fazer. Então se fosse pelo método da regra de Cramer, ficaria assim, né? Transformar os coeficientes e os números lá em uma matriz. A primeira parte é calcular o determinante D, ou seja, dessa primeira parte você vai multiplicar 2 vezes 2 menos o resultado que dá na outra. Cuidado com o sinal, tá? Se for fazer, né? Porque aí vai dar negativo, menos e menos vai ficar mais, né? Calculou o determinante D, vai calcular o determinante dy. O que significa esse d, dx? O que significa esse dx? A matriz representada por 11 e 2, que é 2 por 1. Você vai substituir esse 11 e 2 no lugar da coluna do x, que é a primeira coluna. Então vai ficar assim, né? Olha lá, a matriz vai ficar um pouquinho diferente. Calcula o determinante, né? E aí já faz outra parte. E aí, a última parte é calcular o determinante dy, que é no lugar dos valores do y, que é menos 3 e 2 positivo, vai substituir a matriz lá, representada por 11 e 2, 2 por 1, nessa coluna do y. Calcula os determinantes, né, multiplica, né, em diagonal, tá lá o vídeo lá, para poder fazer. Calculou os 3 determinantes, aí para calcular o x, você vai pegar a resposta do dx e dividir por d. Para calcular o y, vai pegar a resposta do dy e dividir por d, tá? Então tá aí o passo a passo, né, teórico, obviamente, de como resolver o sistema, esse sistema 2x2, aplicando os 3 métodos aí, tá bom? Tem a resposta lá na página 24, né? Tira as dúvidas e vê o método que você acha mais fácil para resolver, tá? Bom, aí agora tem um exercício aqui de determinante, tá? O último tema lá na página, deixa eu ver aqui, 28, na página 28, falando só sobre o determinante de matriz, né? Então não é para resolver sistema, e sim os determinantes, e costuma cair, né, geralmente 3x3, né? O ano passado caiu 2 ou 3 questões envolvendo determinante 3x3. Como agora parece que vai ser 16 questões, então eu creio que pode ser que caia mais, né? Caia mais no caso da AP, envolvendo o tema de determinante, tá? Bom, matriz 2x2, então vamos lá. Atividade 39. Encontre o valor dos determinantes das seguintes matrizes. Aí está a matriz A e a matriz A novamente, né? Na primeira, no item A, é só multiplicar em diagonal que a gente fez, que é a diagonal principal menos o resultado da diagonal secundária. Vai dar um número decimal aí, tá? Um número com vírgula, né? Que tem esse 0,3 que vai dar um número inteiro quando for feita a multiplicação. Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar os dois números que estão aqui, 1 sobre 2 vezes 8, né? Calcula ele e vai fazer menos o resultado da outra, né? Tem o vídeo lá no cálculo do determinante aplicado lá para a regra de Cramer, né? Então vai fazer, aí vai achar um número que vai representar essa matriz, que vai determinar essa matriz, tá? No segundo, no item B, ele voltou uns exercícios que nós fizemos anteriormente, né? Que tem
a ordem da matriz, 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Lembrando que só é possível calcular a determinante de uma matriz quadrada, tá? O 2 por 2 e o 3 por 3, que é o que nós vamos estudar. Então aí ele deu o que a gente chama de lei de formação da matriz, que ele dá lá a matriz 2 por 2, a e J, né, que é a posição dos termos, né? Linha é o I e J é a coluna, e aí tem que aplicar esta fórmula, que é I mais J, ou seja, a posição da linha mais a posição da coluna. Então isso aí é chamado de lei de formação da matriz, né, que nós estudamos antes disso aqui. O que nós vamos fazer? Vamos montar a forma geral, né, da matriz. Então são todos esses elementos, só para lembrar: A11, primeira linha e primeira coluna; A12, primeira linha e segunda coluna; A21, segunda linha e primeira coluna; e A22, segunda linha e segunda coluna. Aí tem que aplicar aquela fórmula lá para poder resolver. Então deixei mais ou menos montado aqui, né, a lei de formação para vocês poderem calcular, igual a gente fez nos itens anteriores, né? Então A11, que é a primeira linha e primeira coluna, tem que somar. Quanto vai dar 1 mais 1, né? Depois vai ter que calcular esse determinante aqui. Esse efeito era para fazer depois, mas tudo bem. Aí vai ter que multiplicar e calcular aí os valores, né? Mas aí fazendo o A21, coloquei na ordem, tá? Do que eu coloquei na matriz ali. Então 2, 1 vai ser 2 mais 1, certo? 1 e 2, tá vendo? 1 mais 2. E 2 por 2 e 2, né? Soma tudo, monta os números lá dentro da matriz, depois você vai calcular o determinante, igual que a gente fez no exercício anterior, né? Aí dá uma olhadinha lá no vídeo, o tema, né, de regra de Cramer, para poder lembrar como calcula o determinante. Então nesse exercício aí é só para calcular os determinantes, não precisa fazer mais nada, tá? No caso, 2 por 2, que é o que nós estamos estudando, tá bom? Então, termine esses daí. Aí a próxima aula eu vou fazer os exercícios do sistema 3x3, né? Para dar uma olhadinha. É um pouquinho difícil, tá? Aí a gente vai ver aí, vai dar um pouquinho de cálculo aí. Mas só adiantando para vocês, quem está pensando em Enem, até que geralmente cai 2 por 2, tá? Aí é mais fácil de fazer do que o 3x3, tá bom? Tchau, tchau. Então, a gente se vê na quinta-feira. Até!